rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. O assunto hoje, semana passada eu achei a aula leve, falando da bondade do coração do Pai, né? Primeira coisa é bondade, segunda é Pai, o primeiro é Pai, a segunda é bondade, mas enfim, é sempre muito bom tratar dessas coisas, né? Mas hoje a chapa vai esquentar. Hoje a chapa vai esquentar. Quem conseguiu dar uma olhadinha de leve no e-book? De leve. O tema da nossa aula, aliás, aula de número 18, estamos na maioridade. Alô, vocês já não são mais inimputáveis. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma pessoa inimputável? É uma pessoa sobre a qual você não pode elaborar sentença jurídica. Ela não pode ser culpada de nada, porque é pequeno. Você não pode colocar uma criança sob uma sentença de um homicídio, por exemplo. Ela é inimputável. Então, como nós já estamos na aula 18, significa que a gente está atingindo a maioridade, né? Alguém quer baixar a maioridade para a aula 16, então nós seríamos inimputáveis a 2 aulas passadas. Mas vamos lá. Não pode mais alegar desconhecimento. Para a gente começar a nossa aula, eu quero te encorajar a você abrir a tua Bíblia, porque nós estamos num... Eu vou dizer para você, eu não sonho com... Eu sou uma pessoa meio... Como é que eu posso dizer? Meio maluco para sonhar. Carlinha sabe disso, né, Carlinha? Você pensa numa igreja com 45 membros fazer uma conferência para uma cidade? E o custo dessa conferência ser R$40 mil? Trazendo um pregador dos Estados Unidos, muito conhecido. Quem trazia esse pregador para São Paulo era o Géser. E uma igreja de 40 pessoas trouxe esse cara. E o problema é que eu, sendo maluco, eu gero um monte de maluco. E a nossa igreja fez isso. Uma conferência chamada Fogo de Santidade. E nós trouxemos o apóstolo Sérgio Scataglini. Sabe quem foi o tradutor dele? O tradutor, Mike Shea, do Ministério Casa de Davi. Foi lá só para traduzir. Sabe quem pregou na primeira noite? Apóstolo Arles Marques. 40 pessoas. Então, sou maluco. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu olho para esse CCJ Bible e eu vejo aqui uma escola missiológica. Tá bom hoje? Eu olho para cá e eu vejo uma escola missiológica. Eu ando meio intrigado com esse mapa tampado. Eu ando meio intrigado, porque é uma igreja que não olha para nações, ela não consegue olhar nem para si mesma. E nós olhamos para nações. Nós somos uma igreja que olha para nações. O apóstolo Arles, ele no auge da sua luta, ele olhou para mim, na casa dele, e disse assim: Deus me falou que eu tenho um cálice para atravessar nações. Ele teve um sonho com um cálice. E ele perguntava para Deus, como é que eu vou levar isso de carro? Porque é um cálice grande, eu tenho medo de quebrar. E Deus disse para ele, você vai conduzir o cálice. E pela misericórdia de Deus, a rede apostólica de ministérios cristãos chegou na Europa. A RANC fez trabalhos na Europa. Então a CCJ é uma igreja que olha para nações, amém? Então eu penso aqui num instituto que vai treinar a gente para ir para nações. Nem que seja para a Argentina. Amém? Gente que vai atravessar a fronteira para outros países, tipo Pernambuco. Desculpe. Você não precisa de passaporte para entrar lá. Foi só uma brincadeira. Mas eu penso nisso. E para o próximo ano, a gente está pensando em algumas das coisas que a gente pensa para o próximo ano, é fazer uma conferência missiológica aqui.
e trazer alguns líderes que estão enviando obreiros para as nações para ministrar. Você já pensou? Que vai ser muito legal, né? E a gente começar a falar sobre missiologia, missões transculturais. Você se imaginar numa tribo pregando o evangelho. Eu quero trazer um pastor que está no Rio de Janeiro, chama-se Daniel. Ele tem um trabalho junto à missão dos índios na Amazônia. E é um trabalho maravilhoso. Ele é muito amigo nosso, pastor Daniel. Um homem cheio de Deus. Ele era cuidador do meu sogro. A gente pensa em trazer outros líderes que falam de missões urbanas, que é esse projeto evangelístico do entorno, gente que fala de missões em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que você acha da ideia? Vai ser muito top, né? Então, eu sonho com isso. Em fazer desse instituto um local onde o evangelho se torne prático na nossa vida e a gente seja capacitado para coisas práticas do reino de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, ele diz assim: estejam sempre prontos a responder com mansidão a qualquer um que perguntar acerca da esperança que há em vós. Então você tem que estar pronto, cheio da palavra, cheio do conhecimento de Deus, cheio da virtude do Espírito Santo, para quando alguém perguntar, você é assim, ó. Amém? Vamos nessa? Abra sua Bíblia, Mateus 7. Nós vamos ler do verso 13 ao 23. Perdão, não é do 13 ao 23, é do 13 até o 19. Ou até o 20, né? Porque a lição seguinte da próxima semana, do dia 7, vai tratar sobre uma questão de rendição para edificar segundo o propósito. É o título da próxima lição. E da última lição vai ser a autoridade de Jesus, que vai ser com o apóstolo Arles. Essa eu estou aguardando assim com direito a pirão. Paz, tudo bom, Cláudia? Vamos lá, vamos ler as escrituras aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7, versículo 13, vou ler o 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha que coisa engraçada. Quando a porta é larga, se acha fácil. Porta estreita, diminuiu o acesso. Quem está dizendo isso é Jesus, hein? Não é o apóstolo Davi não, tá? É Jesus. Aí ele diz no verso 15, tomem cuidado com quem? Com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se aonde? No fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Imagina o que vem por aí. Eu estou preocupado. Vamos orar. Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo aqui. Não quero compartilhar da Tua palavra por uma perspectiva humana,
mas é pela revelação do teu Espírito. Então, Jesus querido, eu quero dizer nessa hora que a minha dependência está na cruz de Cristo. Eu não me glorio naquilo que o Senhor tem me dado, eu não me glorio em níveis de revelação, eu apenas quero me gloriar na cruz de Cristo, que morreu por mim e por quem eu estou crucificado para o mundo. Então, Senhor, eu quero derrubar aqui o altar de soberba, de vaidade. Eu quero dizer que eu dependo do Senhor. Espírito Santo, por favor, vem e manifesta em nosso meio a tua poderosa palavra. Ajuda a gente, Senhor, a encontrar esse caminho no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ano que vem eu prometo que eu vou vir com óculos daquele de leitura, porque esse aqui eu ganhei a armação, mas aquele pequenininho é melhor, né? Esse aqui parece uma máscara de mergulho. Se bem que está chovendo. Tá? Bom, Jesus começa, antes de falar do falso profeta, ele começa alertando a gente da existência de duas portas e de dois caminhos. Ele começa dizendo, se esforcem, entrai pela porta estreita. Tem um escritor chamado John Bevere. Não, eu vou lembrar o nome dele, não John Bevere, que ele escreveu um livro chamado Aliviando a Bagagem. Quando ele diz que é impossível você passar por uma porta estreita com muitas malas. Porta estreita você passa sem nada, sem bagagem. Lá nos aeroportos de Portugal, quando você vai pegar a escada rolante, você é obrigado a deixar o carrinho, porque lá não é escada, é rampa. Igual o do Carrefour que tem aqui. Mas você não pode acessar a rampa de qualquer jeito. É pequena a rampa. Então, às vezes você vai com uma mala muito grande, não dá para você acessar ali aquela rampa. Então, a gente tem o costume de andar sempre muito carregado de muita coisa. E Jesus está dizendo, entrem pela porta estreita. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a considerar é que a gente precisa, à luz do Evangelho, perder a primeira guerra para o Espírito Santo, que é exatamente a guerra do reputar o que a gente tem, o que a gente sabe, o que a gente é, subnitrato de pó de nada. Amém? O apóstolo Paulo dá uma grande lição para nós em Filipenses capítulo 3. Ele começa o texto dizendo exatamente a respeito dos cães, acautelai-vos dos cães, dos da circuncisão, porque na verdade os da circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e em verdade. E aí ele começa a dizer, se alguém pode se gloriar, eu muito mais, porque eu sou hebreu de hebreus, segundo o rito da nossa lei fui fariseu, segundo o zelo que há na lei, perseguidor da igreja. O cara era formado em Harvard. Eu costumo dizer que ele é o cara que inspirou o Roberto Carlos a compor aquela música, esse cara sou eu. Porque ele era o cara. Irmão, você tem ideia do que é um homem escrever 2/3 das cartas do Novo Testamento? Se o Evangelho varreu a Europa é por causa de Paulo. Sabia? O cara era tão da hora que ele se converte. E quando ele se converte, que ele entra na casa do Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá? É um outro Judas. O Espírito do Senhor vai falar com Ananias do outro lado da cidade e fala, Ananias, dá um pulinho ali na rua direita, na casa de Judas, e procura por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando, e numa visão, ele viu que você entrava. Olha, o cara tinha acabado de se converter, já estava tendo visão, irmão. A gente está na igreja há 200 anos, não sabe de nada. O Paulo tinha acabado de se converter e Deus deu uma visão a ele. Então, ele tinha um cabedal, uma bagagem fantástica. E aí, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz assim, mas o que eu julgava ser ganho, eu reputei por perda,
para ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Então, eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, estava uma moda nas igrejas, e os cultos das igrejas estavam enchendo, e a nossa meio vazio. Aí eu quis criar uma estratégia. Falei, Jesus, na igreja do Silas tem o culto da vitória, e lota. O que o senhor pode me ajudar aqui para a gente botar uma galera dentro da igreja? O Espírito Santo falou, põe o culto da derrota. Eu falei, mas eu vou espantar a clientela. O senhor falou, não, põe o culto da derrota. Aí eu falei, mas por que o culto da derrota? Ele disse, porque ninguém consegue ganhar nada sem antes perder. Aquele que quiser achar a sua vida tem que perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então o melhor nome para esse culto, Davi, vai ser culto da derrota. E não foi que eu botei o nome do culto da derrota? Tinha culto que só ia a Carlinha. Não era, Carlinha? Por que eu estou te falando isso? Porque a gente está tão cheio de formação, tão cheio de tanta coisa, que para entrar na porta direita está difícil. Porque tem bagagem para caramba. E Jesus vai falando para os discípulos, olha, entrem pela porta direita, porque não é só a porta que é direita, o caminho também é estreito. Então a porta é estreita, o caminho é apertado. E são poucos os que entram por essa rota. E o que isso tem a ver com o título da aula? Tudo a ver. Por quê? Diga comigo, discernimento. Uma arma poderosa ao meu favor. Esse é o título da aula. Porque já nesses 2 versículos aqui, Jesus está dando uma pista do que ele vai falar a seguir. E aí ele começa, cuidado com os falsos profetas. E presta atenção no seguinte. A gente tem certeza que independente da porta estreita ou larga, elas estão nos conduzindo para um mesmo lugar. Não é aquilo que todo mundo diz, que todos os caminhos levam a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então a galera que entra pela porta larga também vai. Mas vai para onde? Para diante do tribunal. A galera que vai pela porta estreita também vai diante do tribunal. Então isso é uma rota que, seja ela porta estreita ou larga, coincide no mesmo desembocadouro. Está chegando no mesmo lugar. Amém ou não? Então, a gente começa a perceber que o grande problema não está no destino da porta, mas está em qual porta. E aí, diante dessa perspectiva de que a gente está indo para um tribunal, aí Jesus lança a sentença, acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? E Jesus começa a dizer como é que eles chegam. Como é que o falso profeta chega? Quem são eles? O Senhor nos esclarece do perigo daqueles chamados falsos profetas, quando eles são acolhidos em nosso meio e nós recebemos a palavra desses falsos profetas como sendo alimento substancial para a fé. Aí você começa a entrar num lugar de grande perigo. E é como se Jesus, eu marquei essa frase aqui, é como se Jesus estivesse dizendo, se vocês começarem a dar ouvidos ao falso profeta, eles vão convencer você a entrar pela porta direita, mas eles não vão te convencer, aliás, eles vão te desencorajar a você andar pelo caminho estreito. Ou seja, o discurso do falso profeta, ele vai até um lugar. Ou seja, entra pela porta direita, mas ele não vai dizer para você, continua pelo caminho apertado. Porque no discurso do falso profeta existem algumas coisas que não constam. E nós vamos ver isso aqui. O falso profeta, ele tem uma mensagem que ela massageia muito o ego das pessoas. Você já ouviu falar do evangelho coach?
Você já ouviu falar da teologia pop? Você sabe que tem o Evangelho Coach? E o pior é que os caras não têm nem conhecimento da área que você elabora para ter acesso a esse tipo de informação e semear esse tipo de conhecimento sobre as pessoas. O cara tira um cursozinho de psicanalista de 2 semanas e começa a pregar evangelho como se ele fosse um coach. E uma coisa que eu percebo é que essa teologia coach, ela fala muito da autoajuda, mas ela não fala da ajuda do alto. E esse é o caminho do falso profeta. E eu me lembro que a gente tem algumas músicas gravadas com Fernanda Brum e alguns cantores aí do meio cristão. E chegou um produtor na minha casa e o abençoado falou assim: Davi, você pode fazer uma música para cantor fulano de tal, um cantor famosíssimo. Aí eu falei, cara, as músicas que a gente compõe, elas são frutos da nossa experiência diária com Deus. Então, a gente não compõe música para vender. A gente compõe dentro daquilo que a gente vive de experiência da fé. Aí ele disse assim, não, mas eu sei que você vai fazer e eu só quero te pedir um favor. Eu falei, o que é? Aí ele falou, faz uma música assim com negócio de autoajuda, tipo você tem valor, tipo não sei o quê. Irmão, eu abri a porta de casa e falei assim, pela mesma escada que você veio, você sai. Porque a gente aqui não faz música de autoajuda, a gente aqui faz música de ajuda do alto. A gente não fala em pensamento positivo, a gente fala de fé. Porque o pensamento positivo é uma construção da mente humana, a fé é dom de Deus. São coisas diferentes. O pensamento positivo é de baixo para cima, a fé é de cima para baixo. Amém ou não? E aí a gente fica vendo que nesse tempo de teologia, arrepiou essa. A gente fica vendo que nesse tempo de teologia coach, você é encorajado a entrar na dimensão do espírito a partir da carne. O falso profeta, ele está pregando para insuflar o ego. Ele está insuflando, não, você vai reinar em vida. Meu, como é que você vai reinar, cara? Calma aí, mano. Os caras estão querendo subir no trono sem passar pela cruz. Vai ler Filipenses 2, de 5 a 11, irmão. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo, antes do trono tem uma cruz. Irmão, Jesus não falou para os discípulos, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cadeira e siga-me. Pegue o seu trono e siga-me. Cara, Jesus disse sim. Ei, você quer vir após mim? Eu quero, Senhor, te seguir. Não vem, porque eu acredito o seguinte, que Jesus dificultava na entrada e facilitava na saída. Eu aprendi essa com o Dr. Samuel Doctorian. Jesus dificultava na entrada e facilitava na saída. Os caras chegavam, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, não, então tá legal. As raposas têm seus covis, os leões têm seus ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ainda topa essa jornada? Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu antes enterrar meu pai. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Agora, chega no momento que Jesus pega os discípulos e diz assim, vocês estão me seguindo por causa do pão e do peixe que eu dei a vocês. Eu vou mudar o cardápio. Diga assim comigo, quando muda o cardápio, a galera mete o pé. Jesus falou, a partir de hoje não tem mais McFish. Acabou o McFish. Também não vai ter empada da Celinha. Nem panqueca. Quem não comer da minha carne
e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí os caras, ó. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, numa versão super atualizada, olha para cá, a porta da rua é serventia da casa. Quereis vós vos retirar também? Aí o Pedro olha e diz assim, para onde? Para onde nós vamos? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Então, a teologia do falso profeta, ela começa a se esvaziar já de cara. Porque uma coisa que a gente percebe é que esses caras, os falsos profetas, eles não vão sendo discernidos por nós pelo ensino. Não é por isso que a gente vai discernir que o cara é falso profeta, sabia? Ivani. Sabia? Não é pelo ensino do falso profeta. Quem lê esse texto, algumas correntes pensam o seguinte, que Jesus está condenando o ensino dos fariseus, nesse texto. Quando ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas, há quem pense que Jesus está apontando para os fariseus. E aí passe a julgar a partir do ensino. Jesus não está falando somente isso. E há uma outra corrente que diz que Jesus está dizendo, cuidado com o falso profeta por causa do estilo de vida que ele tem. Como quem prega uma coisa e vive outra. Na verdade, as duas alternativas estão erradas e as duas estão certas. Porque o que Jesus quer enfatizar nesse texto de verdade, Diogo, não é simplesmente a questão do ensino ou do estilo de vida do falso profeta, mas a sutileza com a qual ele se apresenta no meio do povo. Alô? Aí que você começa a ficar de olho aberto. Sabe por quê? Jesus diz assim, eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos destruidores. E aí a gente vê que nesse tempo que a gente está vivendo, onde os falsos profetas têm se levantado, eu aprendi uma coisa na Suíça. Um policial na Suíça, ele tem um salário de aproximadamente 8.000 francos suíços. Isso aí dá qualquer coisa em torno de 48 mil reais. Tá bom, Giro? Saláriozinho de polícia? Isento de imposto, hein? Eles não pagam impostos. E eles têm o melhor plano de saúde. Saúde Bradesco. É o melhor plano de saúde, não pagam impostos. Tem aposentadoria num nível... E aí quando você é parado no trânsito, se você tentar oferecer um dinheiro para eles, você vai preso na hora. O cara não aceita. Você não pode atravessar a fronteira, porque eu morava perto de 3 fronteiras da Suíça com a França. Então você não pode comprar carne na França, que é mais barata, e entrar com ela na Suíça. Você só pode comprar 1 quilo de carne. E nisso inclui bacon para fazer aquelas tirinhas de bacon, né, para botar na pizza, isso inclui salsicha, é 1 quilo, tudo tem que dar 1 quilo. E aí você vai lá no mercado, é barato, aí tu compra 5 quilos de picanha, mais 300 coxas de frango, mais 200 negócios de bacon, e tu vem com aquilo dentro da bolsa. Aí quando chega na fronteira, o guarda fala, bonjour, monsieur, vous allez bien? Garez votre voiture là-bas, encosta o carro ali e já vem. E o cara é polícia. Ele é aduaneiro. Aí ele vai, abre a bolsa e já vem com uma balança ali e sai pesando. E aí você tem um monte de carne dentro do carro. Ele fala assim, 2 opções, ou paga o imposto, ou eu jogo tudo fora. Não pense você que você vai chegar para ele e vai oferecer um dinheiro para liberar aquilo ali, porque você vai preso na hora. E eu aprendi que só existe
Corrupto porque existe quem corrompe. Só existe falso profeta porque existem corações sedentos de falsa profecia. Isso é bíblico. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Isso é bíblico. Homens que vão ajuntar mestres segundo as suas próprias concupiscências. Não suportarão a sã doutrina. Meu Deus! Gente que não aguenta ouvir sobre arrependimento, sobre santidade, sobre juízo final, sobre inferno, que quer ouvir vamos reinar em vida. Incrível mundo de Bob. Entrei para a igreja, eu agora vou ter... Meu irmão, para. Evangelho não é isso. O pressuposto do evangelho é olhar para a cruz e encarar o escândalo que ela significa. É se ver nessa cruz. Evangelho começa por isso. E na doutrina do falso profeta, ele prega o que as pessoas querem ouvir. Um jovem me procurou no Rio de Janeiro. Ele estava noivo de uma menina e estava se deitando com ela. E ele crente. Filho de crente, criado na igreja. E rolando tudo. Aí ele chegou para mim e falou assim: bom, você sempre falou que é pecado esse negócio de sexo pré-conjugal? Tem um pastor aqui no YouTube dizendo que não é. E, infelizmente, esse pastor é muito ouvido nessa cidade. Sabe o que ele pregou? Se você está namorando alguém com a intenção de casar, o teu sexo é lícito. O que a juventude da igreja fez? Pô, reverendo, que beleza. Porque quem está querendo pecar, acolhe essa mensagem com maior alegria, irmão. Oi? Já vai olhar para o lado e vai falar assim, acabar o culto, vamos. É isso que acontece. Mestres segundo as suas próprias concupiscências. Se existe falso profeta, é porque existe gente que ama o pecado. E hoje eu estava dando um discipulado para a Suíça falando sobre a tentação de Jesus. A segunda tentação de Jesus foi exatamente o que o diabo queria, usar a palavra para justificar a iniquidade. Ele pegou o Salmo 98 e disse para Jesus, te joga daqui de cima, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E esse é um grande perigo quando a gente tira um texto do contexto para justificar uma iniquidade. Percebe? E aí, esse é o primeiro rastro do falso profeta. Ele chega com sapatinho de lã e ele vai pregar uma mensagem que satisfaz o coração do iníquo. E não pense você que dentro da igreja não tem ímpio. Porque o que é ser ímpio? Praticar impiedade. Você acha que dentro da igreja não tem isso? Muito, inclusive. Muito. Quando eu era de uma determinada igreja, era jargão de mensagem dizer que quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele vem tirar um povo de dentro de um povo. Já ouviu isso, Célia? Mas o falso profeta, no discurso dele, ele não fala dessas coisas. Ele, no máximo, vai te convencer a entrar pelo caminho estreito. Mas ele não vai te encorajar a continuar nesse caminho. Porque a mensagem do falso profeta, esses dois elementos, não existem. Na mensagem do falso profeta, não existe a palavra
arrependimento e julgue o homem a si mesmo. Ele vai dizer para o cara, olhe para Jesus. Só que se você for ler a Escritura, Isaías capítulo 6, eu sou apaixonado nesse texto. O Isaías viu a glória. Caramba, ai de mim. Não tem como você olhar a glória e a santidade de Deus e não dizer ai de mim. Mas para o falso profeta isso é possível. Sabe, tem gente que está vivendo uma situação do desenho do Papalégua. Da minha época, mas é da sua também, né? Bip, bip. Posso ouvir um glória a Deus? Quem viu o Papalégua? Oh, Jesus, obrigado. Papalégua, aquele coiote perturbado, está sempre se arrasando, né? É o diabo, aquele coiote, né? É o diabo. Ele vai e pinta, tem uma pedra assim gigante, ele pinta uma abertura de um túnel. Aí bota o trilho de trem no chão, e vem o Papalégua a 1000 por hora, irmão. Passa por dentro da pedra como se fosse... Aí o coiote fala, também vou. Quando ele vai, é isso que o diabo está fazendo. As pessoas estão vendo qualquer coisa menos a glória de Deus. Por quê? Quando vem aquilo que eles julgam a glória de Deus, não gera neles a visão do próprio pecado. Porque se eu olho para a glória de Deus, irmãos, eu vejo um Deus assentado num alto e sublime trono, revestido de santidade, com licença da expressão, mas eu me cago todo. Não tem como você olhar um negócio desse e não se avaliar. Mas o falso profeta, ele quer você, justamente com aquilo que é para ser colocado debaixo da cruz, ele quer que fique acima da cruz, o ego. É o evangelho do antropocentrismo. O que é isso? O homem no centro. E ele vem, torna a dizer, com muita sutileza. Quer ver uma outra marca do falso profeta? E é top isso, hein? Ele admite que é pecador. Porque não fica bem para ele parecer que ele é santo. Sabia? Porque para o falso profeta, é bom que você o veja de forma limitada. Para que você perceba o ensinamento dele por um viés de credibilidade. Então ele diz assim, eu sou falho. Mas ele não se arrepende. E como é que a gente vai saber? Pelo fruto. Jesus disse assim, apresenta fruto digno de arrependimento. Porque arrependimento que não gera fruto, não é arrependimento, amém ou não? Então, o falso profeta, ele vem com sutileza, ele é sutil, sapatinho de lã, sabe como é que é? Eu estava pastoreando uma igreja no Rio, e aí chegou um pastor exatamente no período que eu estava na Suíça. Eu fui passar 40 dias na Suíça. Eu não sei se Márcia estava comigo na Suíça quando ele chegou. Você estava comigo? Ah, aquele pastor que veio com um facão. O camarada chegou na igreja e ele viu um cajado, que tinha um cajado no púlpito da igreja. Teve alguma coisa lá que deixaram um cajado lá. E a igreja rodando normal, atividade e tal, e a gente na Suíça trabalhando. Me ligaram. Apóstolo, tem um pastor aqui da Suíça e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, quando eu chegar eu vou ver quem é. Irmãos, eu levei acho que uns 40, 50 dias na Suíça. Quando eu voltei, o cara sabia o nome de todo mundo da igreja. Sabe o que ele fazia? Ele ficava na porta da igreja. As pessoas chegavam, era isso assim, ó. Olá, querida, tudo bom com você? Tá tudo bom. Tem certeza? Você não está precisando de nada?
Ah, irmão, quando eu chego na igreja, que eu vejo isso, chamei ele para uma reunião. Minha esposa, mais 2 diáconos, sentei ele numa cadeira e falei assim, você está vindo para cá? Tô. Falei, então deixa eu começar matando a criatura que está atrás de você. Aí ele arregalou o olho e eu falei, eu não tenho medo do espírito de Absalão. Porque para todo Absalão tem 3 coisas. Um jumento desembestado, uma árvore no meio do caminho e um general com uma lança. Não tenho medo de você. Porque ele chegava com uma sutileza tal no rebanho e pregava bem. E pregava bem. Só que ele não conseguiu ficar com os filhos que nós geramos. Ele dividiu a igreja. Mas os filhos que foram gerados por nós, ele não levou. Até hoje, pessoas encontram a gente lá no Rio e falam assim, apóstolo, na hora que o senhor tocar o chofar, a gente vai para onde o senhor estiver. O falso profeta, ele chega assim, com sutileza. E outra coisa, ele vai pregar um negócio que tem 90% de verdade e 10% de mentira. Sabe o que eu aprendi esses dias? Sofisma. Sofisma. E eu fiquei impressionado com a quantidade de sofismas que existe. Eu não sabia que o troço era tão amplo. É um assunto vasto demais e a gente fica só na superfície. O discurso do falso profeta, ele é capaz de um poder de convencimento e de persuasão muito grande. Tanto que ele é capaz de dividir uma igreja. Ele é capaz de levar gente para o inferno. Irmão, e tem gente seguindo a banda, achando que é o lance. Percebe o perigo dessa doutrina do falso profeta? Vem com sutileza, fala 90% de verdade, mas tem 10% de mentira. A minha pergunta é, aquilo que Jesus fala na sua palavra é sofisma? Nem de longe. Começa pela própria essência da fonte. Ele diz assim, Ani Dareshi, Ani Emet, Ani Lehaim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem um artigo definido antes de cada palavra. Não existe outra verdade senão a minha. Não existe outro caminho senão o meu, e não existe outra vida senão a minha. O falso profeta, ele pode até te sugerir uma verdade muito legal, mas lá atrás, se ela não vem do meu espírito, e aí há um detalhe, alguém me perguntou assim, mas como é que a gente pode saber, discernir o ensino do falso profeta? Irmão, tinha um cara nos Estados Unidos que conhecia a nota de dólar, e ele era utilizado pelo governo para identificar derrame de nota falsa. Você pegava uma nota assim, cara, você achava, essa aqui é a nota verdadeira. E esse cara olhava e dizia assim, não, não é. Ele olhava a nota assim e falava, pode jogar fora porque é falsa. E era. E um dia alguém perguntou para ele, como é que você consegue conhecer tão detalhadamente o que é falso? Ele disse, porque eu conheço profundamente o que é verdadeiro. Uau! E aí então, o povo da igreja, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, eu sou abençoado. E está nessa. Eu vou dizer mais uma coisa para você, não tem como você ser profundo em Deus se você não for profundo na palavra. Não existe essa de conhecer e ter uma relação profunda com Deus se você é raso na palavra. Hoje eu estou no espinafre, diga glória a Deus, papai nele. Não há como ser profundo com Deus sendo raso na palavra. Não vai ter. E a aula da semana que vem fala disso, hein? Nem todo que me diz Senhor, Senhor.
O falso profeta é exatamente essa personificação de uma verdade de pouca integridade, de pouca sustentação. A verdade dele dura até um determinado momento. Porque quando a verdade... essa chegou agora, meu Deus. Veio do trono agora. Quando a verdade vem do Espírito Santo, ainda que ela se volte contra quem prega, ela continua sendo verdade. Na boca do falso profeta, não. Quando a verdade aponta para ele, ele dá um jeito de... Não é bem assim. Irmão, o negócio está forte hoje, hein? Glória a Deus. Acho que a próxima vez que eu vou pregar na igreja, eu vou pregar essa palavra. Então Deus hoje está equipando a gente. E você sabe que o falso profeta, ele peca muito mais pelo que ele omite do que pelo que ele fala? Ele omite arrependimento, irmão. Ele omite juízo de Deus. Você sabe que no último século pouco se prega sobre inferno? E Jesus falou mais de inferno do que de qualquer outra coisa? Sabia, pastor? Irmãos, eu me lembro de uma época em que os pastores das igrejas, naquela época, que crente era chamado de Bíblia. Eu sou dessa época. Olha os Bíblia vindo ali. Os pastores iam pregar na igreja. Ele abria a Bíblia e dizia assim: Jesus vem breve. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E por que farei isso? Assim te digo, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Isso era tema de congresso de juventude. Era ou não era? A juventude saía de lá, irmão, só os farrapos. Os caras saíam mancando da igreja. Pô, tomei uma paulada hoje. Mas com o passar do tempo, isso vai sendo um pouco de fermento que vai levedando toda uma massa. E agora o evangelho ele tem que ser palatável. E a cruz deixa de ser escândalo para ser uma visão romantizada. Você já viu a cara do Jesus nos crucifixos? Com todo respeito, mas é uma criatura que a gente não sabe, é meio igual Sebastião. Já viu a pose do Sebastião? Mas é assim, não é? É assim, de toalhinha aqui. E fazem a mesma coisa com Jesus. Quem olha diz assim: não, esse cara não sofreu isso tudo que falam, não. Olha lá como é que está na imagem. Sabia? E é por isso que o mundo não recebe a verdadeira mensagem da cruz, porque a teologia pregada nos tempos presentes, ela está enfraquecendo a ideia da cruz. Já não se fala de arrependimento como se falava. Porque hoje, eu quero é mais. Eu posso pecar a balde, porque existe uma graça que me alcança. É? Não. Não vai por aí não, que vai dar com a cara na parede. Você está entrando na paisagem do Papalégua. Cuidado, você vai dar de cara na parede. Ou se você conseguir entrar, o trem vai vir na tua direção, que é o que acontece. Aí está o Papalégua lá, a orelha num pedaço, num canto. Quer ver uma outra coisa? A gente já enumerou a sutileza do falso profeta, a superficialidade do ensino, o antropocentrismo do ensino do falso profeta, a não alusão a arrependimento e loucura da cruz e a não análise de si mesmo. Eu comecei a dar aula, era 7h45. Nós já falamos de 5 pontos do caráter do falso profeta. Qualquer mensagem que não tenha a certeza do julgamento de Cristo, a necessidade do arrependimento, da justificação em Cristo,
Paulo diz, se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho, senão esse que eu vos ensino, seja ele maldito. Seja ele maldito. A gente aqui, a gente pode ter muitas limitações, mas glória a Deus, que o evangelho que é pregado tem cruz, tem arrependimento, tem justificação, tem mudança de caráter. Está falando aí, ó, perturbado, roubava, não rouba mais, hein? Porque a gente não vai pegar a palavra e adotá-la na prática do nosso pecado, amém? Chegou um cara no Rio para mim e falou assim, Davi, sabe o que acontece? Eu quero ver se eu consigo mais uma mulher. Eu falei, olha, problema teu, vem mais uma sogra, sabe disso, né? Para que você quer mais uma mulher? Ele falou, Abraão teve duas. Eu falei, tu viu o rolo que deu? Tu viu o rolo que deu? Vai ler o Evangelho, onde Jesus diz assim, desde o início não era assim. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a, não é as suas mulheres, mas a sua mulher. Uma. E aí os caras estão pegando o texto bíblico para fazer esse tipo de lambança. O cara pega a graça para dizer que pode sair madeirando geral, que está tudo certo. O cara vai pegar a graça e pisar nela. E cuspir no espírito da aliança com o qual foi selado e crucificar para si de novo o Filho de Deus, expondo à vergonha. Hebreus capítulo 6, leia depois em casa. Porque é isso que a mensagem do falso profeta faz, é contra isso que Jesus está dizendo, acautelai-vos do falso profeta. Porque não é só pelo que ele fala e não vive, é pior, é pela sutileza como ele esconde a verdade. É pela sutileza como ele diz para você, você não precisa se arrepender não. No final todos iremos para o céu. Já ouviu alguma coisa parecida? Evangelho universalista, teologia universalista, tem pastor falando isso. Tem uma doutrina que diz que até o diabo no final dos tempos se converte, sabia disso? E tem gente que acredita, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Esse Deus que é amor olhou para Ananias e Safira e falou assim, vai morrer! Igual Tiririca, né? E morreu. Esse Deus que é graça. Esse Deus que é graça dá autoridade a um apóstolo para dizer assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios há de haver, a ponto de um homem possuir a mulher do seu pai. E eu já liguei o meu espírito ao vosso, para que tal homem seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo. Já leu isso em Coríntios 6? Está lá. Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Tempo da graça. Agora quem é que prega isso, irmão? Quem é que está pregando, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus? Quem é que está dizendo, aí noiva, se arruma, porque a chapa vai esquentar, hein? O falso profeta quer que o diabo te pegue tomando suquinho na beira da piscina, irmãos. Ele não quer que o diabo te pegue de prontidão, com a tua armadura. Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, a partir do verso 10, fortalecei-vos no Senhor e da força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar o diabo, porque a vossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestes. Meu, o bagulho é sério, diga, a chapa está quente. E está todo mundo, isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, dando milhas pombos.
Porque o falso profeta está vendo com essa cantiga. E sabe o que o Senhor falou para o profeta Ezequiel? Chegarão dias, e breve vem, porque as tuas palavras para esse povo é como uma canção de ninar, música de quem canta bem. Mas chegarão dias em que eles saberão que houve um profeta no meio deles. Quando é que vai chegar esse dia? Diga, na hora da boleta. Irmão, qualquer mensagem que chegar para você, que diga que você está aqui e a cruz foi para Jesus, cuidado. Porque ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer mensagem que disser para você que você não tem que renunciar para seguir a Cristo, cuidado, cuidado. Negue-se a si mesmo. Qualquer palavra que te coloque no centro. Ah, meu irmão, essa daí foi muito legal, eu vou repetir. O camarada diz assim, o centro da Bíblia é Deus. O centro de Deus é Cristo, mas o centro de Jesus é você. Aí a galera... Aí aparece o Augusto Nicodemos e fala assim, não, meu filho, calma. O centro de Jesus era fazer a vontade do Pai. Jesus olha e diz assim, eu não faço nada de mim mesmo, faço tudo o que vi meu Pai fazer. O centro de Jesus era obedecer à vontade do Pai. E aí? Onde é que fica o evangelho antropocêntrico? Onde é que fica essa doutrina que coloca a gente sentado na cadeira e Jesus em pé com a toalha, assim, falando, pois não, pode pedir, Senhor. Jesus, eu agora quero um carro de 300 mil. Tá bom, meu filho, abracadabra. Jesus, eu agora quero uma mansão no Morumbi. Está bem, meu filho, abracadabra. Afinal de contas, você vai reinar em vida, não é abestado. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado, porque evangelho que não apontar para a glória do Cristo ressurreto que está sentado à destra do Pai, não é evangelho, é conversa para boi dormir. Lá na Suíça tinha um cara que se sentou na mesa do Papa, que foi falar com o Dalai Lama, só faltou ir no trono de Satanás. Sabe para quê? Juntar todas as religiões cristãs do mundo para fazer uma festa em 2033 em Jerusalém. Os 2000 anos do cristianismo. Inclusive a maçonaria foi convidada. É o tempo que a gente está vivendo. Nunca o evangelho foi tão deturpado e tão aviltado como está sendo nesse tempo. Para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje alguém perguntasse para você, Renata, quais são as armas que você tem para combater o falso profeta, o que você diria? Conhecer profundamente a verdade e se relacionar com ela. Como é que você conhece a nota falsa? Porque eu conheço profundamente a verdadeira. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios capítulo 4, ele fala assim, olha, os ofícios apostólicos são dados à igreja para que ela cresça em maturidade, a fim de que vocês não sejam meninos levados por ventos de doutrina. Eu estava vendo essa semana um programa de manhã muito cedo, falando sobre o evangelho oculto de Marcos. Que doutrina demoníaca! Gnosticismo do início ao fim. Falando que existia um conhecimento oculto que Jesus não deu para todo mundo, que era
proclamação de palavras mágicas para encantamento e ressurreição de mortos. Tu imagina um negócio desse? Irmão. O Evangelho Oculto de Marcos. Deu no History Channel 2. Eu falei, caramba, segredos ocultos da Bíblia. Quem viu a história do Santo Graal? Código da Vinci. Você viu esse filme? Evangelho gnóstico. Sabia? Gnosticismo do início ao fim. Tem gente que quer ver carinha dos anjos. Então, irmãos, a gente precisa ter um relacionamento muito profundo com a palavra no tempo que a gente está vivendo. Porque vai chegar uma hora que quem não tiver uma palavra muito bem alicerçada no seu espírito, vai roer a corda. Vai roer a corda, irmão. O negócio está ficando apertado. Então você tem aí, na nossa aula, engraçado que eu dei a aula toda sem olhar o papel. E em pouco tempo. Estudei muito, diga-se de passagem, rapaz. Lá na aplicação prática, há algo em minha maneira de pensar que me identifica com o falso profeta. Aprendi uma hoje, ouvindo uma mensagem do R.R. Soares. Vocês lembram que o apóstolo Arles orou por ele aqui, quando ele estava com Covid? Achei muito bacana. Achei muito top por parte do apóstolo Arles. Quando ele estava com Covid. Sabe o que ele falou? Irmão, a gente antes de pecar contra Deus, a gente peca contra pessoas. Ninguém peca contra Deus sem pecar contra alguém. E o texto diz que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas confessar para quem? Tem gente que peca e acha que confessou para Deus, está tudo certo. Mas você pecou contra uma pessoa. Vai lá e resolve. Aí ele deu um exemplo que me gelou de tão forte que deu. O velhinho, ele é cabuloso. Ele disse assim, se você parecia que ele estava sabendo de alguma coisa, o Espírito Santo estava dando com a cola para ele certinho, né? Não foi meu caso não, irmão. Se fosse eu diria, amém? Mas ele disse assim, se você comprou uma propriedade com dinheiro roubado, vai lá em quem você defraudou e diga assim, eu vim aqui pedir perdão a você porque eu te roubei. Está aqui a propriedade que é sua. Ela não é minha porque eu comprei com seu dinheiro. Olha o que o apóstolo João disse, se andarmos na luz. Na luz significa o quê? Que não tem nada? Hã? Então, pecou contra o fulano? Chega aí, mano. Chega de crista baixa. Pouca pressão, amém? Pouca pressão. Querido irmão, querida irmã, me perdoa, eu pequei contra você. Quero confessar o meu pecado contra você. Para que o sangue de Jesus nos purifique e a gente tenha comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Que tipo de caminho eu tenho escolhido? Você sabe um último tópico que eu não falei da mensagem do falso profeta? Que eles curam superficialmente a ferida do povo. E eles dizem, paz, paz. Quando não há paz. Eles ficam falando, não, está tudo certo. Não tem nada certo. E isso está num texto bíblico. Você vai pegar o e-book e vai ver que o falso profeta fica falando, não, está tudo certo. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. A igreja está, tudo.
Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O discurso do falso profeta não é para arrancar o carnegão do furúnculo, desculpa a expressão, mas é para passar uma pomadinha assim de leve e você ficar mancando. Mas ele quer dizer para você, não, está tudo certo, você tá liberto em nome de Jesus. Aí tu sai da igreja. Dobrou a esquina, está fazendo caquinha de novo. Tudo porque não se confronta. O falso profeta não quer confronto, porque ele mesmo não confronta ninguém. O que quer dizer, curam superficialmente a ferida do meu povo. Em nome de Jesus, irmãos, nós estamos terminando o capítulo 7 de Mateus. Nós temos só mais uma aula. A última aula vai ser com o apóstolo Arles. Eu estou muito feliz porque tudo que nós planejamos pelo Espírito Santo nós concluímos até aqui. Mas vai ser tudo em vão se a gente continuar vivendo o mesmo tipo de vida que a gente vive. Só tem um detalhe, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Pega tudo que você estudou e ouviu, coloca no espelho e fala assim, Senhor, isso é o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o dia que Deus me confrontou aqui. No dia da pregação sobre motivação, da aula sobre motivação, o Espírito Santo me pegou pelo pé aqui feio. E aí, Davi? Então eu quero te encorajar a você, diante do Espírito de Deus, sentar com Ele, dizer, Senhor, fala comigo, aponta aí os meus limites e me leva no lugar onde estás. Amém. Amém. Que bom que vocês estão aqui. Vamos orar. Senhor, nós não queremos uma palavra que fortaleça a nossa iniquidade. Nós queremos uma palavra que nos confronte e perfure o nosso espírito em áreas muito profundas e sensíveis, a fim de que sejamos todos subjugados debaixo da Tua graça e restaurados para caminhos de santidade que glorifiquem a Cristo. Senhor, a gente abraça a Tua palavra e a gente te pede que, pelo Teu Espírito, Tu conduzas a cada um de nós, daqueles que aqui estão, que participam desse curso, com restauração plena, com convicção da Tua palavra. Livra-nos de todo mal. Envolve-nos com a Tua bênção. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, povo? Amém de verdade? Amémzão? Strength arises, we wait upon the Lord.